Quem achou, fala Jesus cheiroso. Amém, queridos? Lucas capítulo 20, versículo do 1 ao 8, diz assim: E aconteceu num daqueles dias, que estando ele ensinando o povo no templo, e anunciando-lhe o evangelho, sobrevieram os principais dos sacerdotes e os escribas com os anciões, e falaram-lhe, dizendo: Dize-nos, com que autoridade Jesus faz essas coisas? Ou quem é que te deu esta autoridade? Respondeu Jesus e disse-lhes: Também eu vos farei uma pergunta. O batismo de João era do céu ou dos homens? E eles arrazoavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, eles nos dirá: Então por que não o crestes? Versículo 6. E se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois tem por certo que João era profeta. E responderam que não sabiam de onde era. Versículo 8. E Jesus também lhe disse: Tampouco vos direi com que autoridade eu faço isso. Amém, amados? Eles perguntaram: Jesus, com que autoridade você faz isso? Quem te deu essa autoridade para você expulsar demônios, curar os enfermos? Quem te deu essa autoridade para o milagre que você acabou de fazer agora? Jesus, então ele falou assim para aqueles sacerdotes: Eu vou te responder, mas antes eu gostaria que você me respondesse algo. Mas fica tranquilo, eu vou te responder, mas se você me responder primeiro. E Jesus fez uma pergunta: o batismo que João Batista está batizando, ele é de Deus, do céu ou do homem? Aqueles sacerdotes, meus amados, eles ficaram impactados com aquela pergunta e falaram assim: olha, se nós falarmos que João Batista é do céu, Jesus vai falar assim: ó, então vocês acreditam que Deus pode dar autoridade do céu a mim também? E eles falaram assim: mas se nós falarmos que são dos homens, todo esse povo que está nos vendo agora, eles acreditam que João Batista é de Deus. Jesus fez uma pergunta para eles e eles não responderam. Fala assim: eles não responderam. Amém, querido? O que Jesus queria aqui, meu amado, é que aqueles homens, eles tomassem uma decisão. Que decisão, pastor? De responder, queridos. Mas eles não responderam, eles falaram assim, no versículo 7, nós não sabemos. Aquilo que o Senhor está nos perguntando, eu não vou responder. Olha o versículo 8 que Jesus fala. E Jesus também disse algo a eles: Tampouco vos direi com que autoridade faço isso. Meu amado, igreja amada de Jesus, quantas pessoas às vezes chegam diante de Deus e falam: Deus, por que minha vida está assim? Por que minha família não consegue sair dessa situação? Por que as minhas finanças não saem? As pessoas chegam diante de Deus com perguntas. E Jesus fala assim: eu vou te responder porque não está indo bem a tua vida. Porque a enfermidade tem chegado até você, mas antes eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero saber por que você está tão longe de mim. Eu tenho visto o teu corpo na minha casa. Eu tenho visto que você tem ouvido falar do meu nome, mas eu quero fazer uma pergunta. Por que mesmo quando o teu corpo está presente, o teu coração está tão longe? E as pessoas não sabem responder. Aí Deus fala assim para muitas pessoas: então tão pouco, queridos, eu vou te responder. Meu amado, o que Jesus queria é que aqueles homens tomassem uma decisão de responder a Ele. Mas a pessoa que não toma uma decisão diante de Deus, presta atenção, queridos. Uma pessoa que não toma uma decisão diante de Deus, olha só, Jesus também não tomou uma decisão de responder. Deus só vai tomar uma decisão na tua vida sobre aquilo que você necessita quando você tomar uma decisão diante de Deus. No versículo 7 está lá escrito: responderam que não sabiam. Eles responderam Jesus sim ou não? Eles justificaram, queridos. Jesus perguntou: vocês acreditam
que João Batista é do céu e da terra. Eram sacerdotes. Eles tinham que falar, não, é do céu. Mas por medo, eles não responderam. Toda pessoa que quando Jesus chega para a tua vida fala assim, olha, eu quero te fazer algo. Eu quero te fazer feliz. Abandona esse vício. Eu quero te fazer feliz. Trate melhor a tua esposa. Aí a pessoa não consegue. Aí depois fica reclamando, né? Por que Deus não me mostrou? E às vezes sai como esse sacerdote frustrado da presença de Deus. Quantas pessoas eu tenho visto sair frustrada da presença de Deus porque não teve resposta? Quantas pessoas que ficam anos e anos buscando uma resposta e nunca tem? Porque a sua vida, você não tem respondido aos chamados de Deus que tem sobre a sua vida, queridos. A outra coisa que me chamou a atenção aqui é no livro de Marcos, abre lá, é o segundo livro depois de Mateus. Marcos capítulo 15, versículo. Abre Marcos capítulo 15. Primeira coisa, eu mostrei de sacerdotes que não queriam ter compromisso. E agora eu quero mostrar de uma pessoa que não permitiu ficar só vendo Jesus pagar o preço. Mas ele foi do lado de Jesus, ajudar Jesus. Marcos capítulo 15, versículo 21. Esse homem seguiu Jesus de perto. E você vai ver o que aconteceu com ele. Está falando sobre a crucificação. Olha para mim, queridos. Olha aqui, queridos. Está falando no momento antes da crucificação. Olha para mim, para que você possa entender. Senão você de repente não entenda. Antes da crucificação, Jesus estava levando a cruz. Olha para mim, queridos. Escuta, querido. Amados, quando uma pessoa está ministrando a palavra de Deus, escuta. Não lê ainda não, olha para mim. Essa passagem que eu vou ler foi no momento da cruz, antes da crucificação. Jesus estava ali já todo ferido, carregando a cruz dele. E os guardas, todo mundo vendo Jesus, mas ninguém ousou ajudá-lo. Com medo, vai que me crucificam também. Os guardas, né, poderiam ali de repente ajudar ele. Falou assim para o homem, assim, olha, é essa história que você vai ler agora. O soldado falou assim, olha, você vai ajudar Jesus. Olha lá agora, agora você vai ler. Marcos 15, 21. E constrangeram um certo Simão, Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Meu amado, olha só. Esse homem, Simão, né, citado pela Bíblia, Cirineu, ele obedeceu. Quantas pessoas e foi ajudar Jesus a carregar a cruz? Quantas pais, quantas mães fala para o filho, meu filho, você tem que ir na igreja. Como o soldado fez, vai lá e ajuda, vai lá e faz você. Quantas pessoas acham, meu amado, que estão fazendo uma coisa boa só mandando as pessoas? Pais que olham para os filhos, você tem que ir na igreja, mas o pai não vem, a mãe não vem. Olha para a esposa, você tem que orar mais, mas o homem não ora. Pessoas que acham que estão fazendo bem só mandando as pessoas. Foi o que o soldado fez. E esse homem obedeceu, ele foi lá. Por muito, mas ele foi. E você sabe o que aconteceu com a família, meu amado, desse homem. Esse homem que ajudou, ficou próximo, ajudou Jesus a carregar a cruz. Pessoas que ajudam o ministério de Jesus nessa terra. Que não deixa só o preço pago lá na cruz, mas quando você veste a camisa, quando você fala, eu vou ajudar o meu mestre, eu vou ajudar o evangelho a espalhar, eu já chego dessa vida, eu já conheci o evangelho, já aproveitei, agora eu estou de volta, Deus. O apóstolo Paulo fala da família desse homem que ajudou Jesus a carregar a cruz. Só de fato esse homem ter ajudado Jesus a carregar a cruz, a família dele foi abençoada. E Deus fez questão da família dele ser citado na Bíblia. Olha só o que o apóstolo Paulo, né, se eu não me engano, vai estar lá em Romanos. Abre lá em Romanos 16, 13. Você vai ver que o apóstolo Paulo, olha só, queridos, ele fala da esposa desse homem e do filho desse homem. Aquele homem que ajudou Jesus. Deus fez questão de abençoar tanto aquela família,
por ele ter ajudado Jesus, que citou o nome, que falou da mulher desse homem e do filho. Agora você vai ler Romanos 16:13. Paulo está falando, saudai a Rufo. Quem era Rufo? Era filho de Simão, o homem que carregou a cruz. Saudai a Rufo, eleito no quem? Em quem, querido? Ele está falando, homem de Deus. Ele está falando, homem que mudou a vida por ter ajudado a Jesus. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe. Paulo fala assim, olha, até a mulher desse cara que ajudou a carregar a cruz, Paulo fala assim, ela também é minha mãe. Está escrito, saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe é minha. Está escrito assim na tua, queridos? Está assim? Tem alguma outra tradução aí? Da Regina fala, também tem sido uma mãe para mim. Olha só, amados, presta atenção. Quando você ajuda, você não fica parado só ouvindo o Evangelho. Quando você vem e começa a trabalhar, ajudar o Cristo, você fala, Deus, o sacrifício não foi em vão. Vou começar a trabalhar para o Senhor agora. Quantas vezes eu comecei e parei, mas agora eu vou continuar. Meu amado, aqui a família dele está escrito na Bíblia. O teu nome, o nome da tua família vai estar escrito no céu, sabe por quê? Porque Deus vai te honrar. Eu posso ouvir um amém, amados? O soldado falou assim, vai lá e ajuda. Quantas pessoas falam assim, não, quem tem que fazer isso é o pastor, né? Só manda para a pessoa, quem tem que fazer isso é meu líder. Não, quem tem que fazer isso é meu esposo, não é minha esposa. Não, meu esposo precisa mais do que eu, né? Sempre tem isso. Mas aquele soldado, querido, que ajudou, que foi. Quando você, amados, olha só, quando você obedece a palavra de Deus e você tem um compromisso, a tua vida, o teu nome, Deus, a Bíblia fala que Ele vai colocar o teu nome num livro. E você que aceitou Jesus, quando os demônios olham para você e falam que aquele tem vida. Não adianta nada nós fazemos, porque a família dele vai ser abençoada, porque ele está tendo um compromisso com Deus. E a terceira coisa, e última, que eu quero citar, né, nessa noite, né, a primeira eu citei uma pessoa, né, que não respondeu a Deus. Segunda, aquele, né, que foi lá e obedeceu a Deus. A terceira, eu quero falar sobre a última, pessoas que só querem bênção imediata. Meu Deus, que o sangue de Jesus tem poder. O que eu tenho mais visto são pessoas parecidas com isso aqui, queridos. Pessoas que só querem bênção imediata. E Deus, eu comecei a glorificar a Deus hoje. Uhul! Teve hora que eu fiquei em pé assim na parede, esse virado de costas. Glória a Deus! Deus falou algo comigo, meu amado. Deus me trouxe uma revelação, queridos. Que eu falei, essa noite, essa mensagem vai para o YouTube, né? Amém, amados? Estou falando sério. As palavras que Deus tem me dado. Olha só, abre Marcos 5:27. Olha a revelação que Deus me deu a respeito dessa passagem que você conhece, queridos. Essa passagem fala sobre a mulher de fluxo de sangue. Marcos 5:27. Amém, amados? É o último capítulo que eu vou ler. Então, dobre a tua atenção em nome de Jesus. Marcos 5:27 a 34 diz assim: tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por trás entre a multidão e tocou-lhe o manto. Porque dizia, se tão somente tocar-lhe as vestes, ficarei curada. E imediatamente cessou a sua hemorragia e sentiu no corpo estar já curada do seu mal. E logo Jesus, percebendo em si mesmo que saíra dele poder, virou-se no meio da multidão e perguntou: quem me tocou as vestes? Versículo 31. Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, Senhor, e por que perguntas quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Então a mulher, atemorizada e trêmula,
do que nela havia operado, veio, aproximou-se, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. 34. Disse-lhe ele: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre deste mal. Amém, queridos? Uma coisa que eu percebi aqui quando eu estou lendo esse versículo é que ela recebeu o que precisava e estava indo embora. Eu nunca tinha percebido isso. Se você percebeu, meu amado, glória a Deus. Mas eu nunca tinha percebido isso. Eu achava que a todo momento ela tinha ficado ali. Mas o que Deus, o Espírito Santo me mostrou, olha só. Ela falou assim: se tão somente eu tocar, eu vou ser curada. Então ela fez, sentiu-se curada. E na mesma hora Jesus falou assim, ó, presta atenção, é a revelação de Deus, queridos. Não foi homens que me disse isso. Na mesma hora ele sentiu que saiu poder. O que a Bíblia fala que ele fez? Versículo 30. E logo Jesus, percebendo em si mesmo que sairia poder dele, virou-se no meio da multidão e perguntou: quem me tocou? Olha só, Jesus, na mesma hora, ele começou a procurar quem me tocou. E os discípulos dele, no versículo 31, fala assim, ó, responderam os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e tu perguntas quem me tocou? E Jesus, mas ele olhava em redor, olha só, em redor, querido. Olha que Jesus, o que ela falou? Que se ela tocar somente nas suas vestes, amém? Vem cá, Tiago, rapidão, rapidão. Olha aqui, sobe aqui. Toca nas minhas vestes. Ele está perto ou está longe? Ele está perto ou está longe? Ele está perto? Ele não está perto, queridos. Ele está perto. Ele está perto. Amém? Olha só. Fique aqui, peraí, olha só. Querido, Deus me mostrou isso. Quando ela tocou em Jesus, porque é impossível alguém tocar no outro se não estiver perto, sim ou não, amados? Toca em mim, Tiago. Ela fez isso com Jesus. Na mesma hora, Jesus sentiu poder. O que ele fez? Procurou. Só que ele não encontrou. Vou te mostrar que ele não encontrou ela. E ela saiu correndo. Fica lá mais ou menos ali perto da escada. Isso, fica aí. Olha só o que ele fez. Mas ele olhava em redor para ver quem fizera isso. Ou seja, ela já não estava mais perto dele. Por que o pastor já está falando isso? Eu vou te mostrar. Fica aí, Tiago. Então, olha só, querido. Agora aqui, ó. Olha aqui, queridos. Olha para mim, meus amados. Satanás quer que você pense em outra coisa agora. Presta atenção. É revelação de Deus. Então, Jesus procurou. E Jesus está falando assim, não, eu quero saber quem me tocou. Então, a mulher, atemorizada e trêmula, consciente do que havia operado, veio, olha só, se ela veio, querida, ela veio de algum lugar. Ela veio e se aproximou. Ele estava próximo àquela hora? Sim ou não? Sim. Por quê que a palavra de Deus está falando? Ela veio de novo e se aproximou com medo. Olha o que ela fez, vem de novo, Tiago. Ela fez isso, de novo. Ela veio e se aproximou de Jesus e contou para ele tudo o que tinha acontecido. Obrigado, querido. Amém, querido? Presta atenção. Primeira coisa, ela tocou, foi curada. Porque ela falou na cabeça dela, se eu só tocar, ela não falou assim, olha, se eu tiver uma vida, se eu começar a seguir esse homem de Deus, se eu tiver um compromisso, não, ela falou assim, ó, se eu tocar, eu vou ser curada. Ela tocou, foi curada. Jesus começou a perguntar, quem me tocou? Ninguém aparecia, quem me tocou? Aí a Bíblia diz que ela ficou com medo e trêmula, e veio de novo, ela se aproximou de novo. Primeira coisa, ela foi curada, queridos. Ela não se rendeu aos pés de Jesus. Ela não agradeceu a Jesus a primeira vez que ela foi curada. Ela recebeu o que tinha que receber. Quantas pessoas na igreja têm feito isso? Meu amado, né? Que época de campanha que as pessoas trazem, meu Deus do céu, quantas pessoas eu tenho orado por carteira de trabalho, por cura, por isso. Aí recebe, vai embora e não volta mais. Por quê? Porque recebeu aquilo que só precisava. E olha só o que Deus me falou. Mas quando ela veio a segunda vez, querido, o comportamento dela foi diferente. O que ela fez, pastor? Primeiro, né? Ela contou toda a verdade. Ela aproximou-se diante dele e declarou toda a verdade.
Algumas traduções falam que ela veio e se prostrou. Quantas pessoas chegam diante de Deus? Ai, meu amado, quando está briga na casa, na família, o cara está desempregado, a mulher está desempregada, a pessoa vem e fica com o coração, recebeu, esquece, vai embora. Olha só, em nome de Jesus, o que ela fez? Ela veio e contou toda a verdade. Ela se prostrou diante de Deus, de Jesus. Mas uma coisa que me chamou a atenção na Bíblia, olha só, no versículo 28, acompanha comigo aí. Olha o que ela disse. Porque dizia, se tão somente tocar-lhe as vestes, ficarei o quê? Hã? E Jesus, por que Jesus começou, querido? Jesus começou a perguntar. Eu não estou vendo essa pessoa, olha só. A Bíblia fala que os olhos de Deus são em todos os lugares, sim ou não, queridos? Por que Jesus não conseguiu identificar ela ali? Deus conhecia tudo, Jesus sabia até da morte que ia acontecer com ele. Você acha que Jesus não sabia? Se a pessoa estivesse próxima, quem teria feito com ele? Essa pessoa, ela se afastou de Deus. Ela se afastou. Ou eu fui curado, eu vou ter minha vida normal agora. Aceitei a Jesus, eu vou ter minha vida normal. E ela estava indo embora para a casa dela, para ter a vida dela normal. Foi curada agora, eu vou continuar na minha casa. Mas Jesus percebeu, ela não está aqui. Quem que é essa pessoa? Quem que é essa pessoa? E ele começou a gritar, porque ela, a Bíblia fala que depois ela voltou. E aquela multidão, ele tive que falar alto. E ela voltou, confessou diante de Deus. Amém, amados? Em nome de Jesus Cristo. Uma pergunta que Deus colocou na minha cabeça e eu orei para ter essa resposta. Olha só, no versículo 34. Não, olha para mim, queridos. Quando ela tocou, ela foi curada? Sim. Quem concorda, levanta a mão. Ela foi curada. Isso. Olha o versículo 34. Jesus falando para ela. Disse-lhes ele, filha, a tua fé te salvou. Ele está falando assim, olha, o que você vai receber, você não vem receber, o que eu vou te dar agora, eu não vou te dar só a cura, eu vou te dar salvação. Olha o que ele continua dizendo. Vai-te em paz e fica... Meu Deus, mas por quê? Aquela mulher não tinha sido curada? Mas por que Jesus disse, fica livre? Aquela mulher já tinha sido curada? Não, pode falar, tinha, querido. Eu passei minha vida toda achando, sim ou não, queridos? Mas por que Jesus falou assim, olha, e fica livre? Se ela já estava livre, por que Jesus falou assim, ó, fica livre do teu mal? Sabe que o Espírito Santo me pegou em casa, sentado? E ele falou assim, olha, ela foi curada, só que ela se afastou. Meu amado, aparentemente, aquela enfermidade tinha ido embora. Sabe o que Jesus está falando? Isso falou muito forte no meu coração. Jesus ia falar assim, ó, porque ela foi curada e ela queria ter a vida normal dela, essa enfermidade ia voltar sobre ela. Credo, pastor. Você sabe por que ia voltar, querido? Porque ela já estava ficando longe daquele que tinha cura, daquele que libertou ela. Então, se ela se afastasse de Jesus, cedo ou mais tarde, aquela enfermidade ia voltar sobre ela. Por isso que Jesus falou assim, olha, porque você voltou, porque você ouviu a minha voz, você confessou tudo diante de todos, você não ficou com medo, você se confessou e você se arrependeu e você se prostrou aos meus pés, uma coisa eu te dou a salvação. Meu amado, toda vez, igreja, que você se afasta daquele que tem a solução para o teu problema, você se afasta daquele que tem a cura, que é a cura, a enfermidade. Por isso que muitas pessoas, às vezes, vêm para a igreja, fica perto, obedece à voz de Deus, aí, sem perceber, se afasta. O corpo está aqui, mas a mente está lá, está pensando em sites pornográficos, está pensando em adulterar. Amados, olha só, filho, se você foi curado, se você um dia ouviu o evangelho, se um dia Deus abençoou a tua vida e você conhece a palavra de Deus, pastor, eu fui livre da depressão, Deus está tirando a depressão, não vá embora, queridos. Se você for embora e ficar longe de Jesus, aquilo que te atormentava vai vir, porque a Bíblia